Olá, pessoas que vieram aprender conosco. Me chamo Emily Vitória, eu e os meus colegas somos da turma 304. Iremos apresentar a vocês assuntos importantes e muito conhecidos, que são seleção natural e especiação. Iremos dar início e aprender o que é a seleção natural. A seleção natural é o processo proposto por Charles Darwin e Alfred Wallace. Esses dois são responsáveis pela teoria da evolução por seleção natural. A alta fecundidade e a recorrente competição pela sobrevivência em cada espécie geram o pressuposto para esse processo. O conceito básico de seleção natural é que características favoráveis que são hereditárias tornam-se mais comuns em gerações sucessivas de uma população de organismos que se reproduzem, e que características desfavoráveis que são hereditárias tornam-se menos comuns. Um exemplo clássico disso é o peso dos bebês humanos. A seleção natural atuou selecionando bebês de 3 a 4 quilos, ou seja, bebês muito pequenos ou muito grandes apresentam maiores riscos de mortalidade. Desse modo, sua frequência na população reduziu-se ao longo do tempo. Charles Darwin foi um importante naturalista nascido em 1809, na Inglaterra, onde ele conheceu John Stevens, um naturalista dedicado à botânica. Esse pesquisador foi muito importante na vida de Darwin, pois foi ele quem o indicou para a participação da tripulação do HMS, um navio que faria uma grande viagem passando por várias regiões do mundo. E durante 5 anos ele coletou e observou diversas formas de vida ao redor do mundo, compreendendo melhor as mudanças ocorridas nas espécies. O naturalista também coletou fósseis e fez observações geológicas que o permitiram observar a suposta evolução que as espécies teriam sofrido ao decorrer do tempo. Darwin ficou muito conhecido também por sua obra chamada A Origem das Espécies, que contribuiu para o entendimento da evolução e atualmente é considerado um dos livros mais importantes da história. É publicado na Inglaterra em 24 de novembro de 1859. A teoria de Darwin defendia que os organismos vivos evoluem através de um processo que chamou de seleção natural. Como ocorre a seleção natural? De uma forma mais simples, podemos dizer que é um processo em que os organismos mais aptos são selecionados, sobrevivem no meio, reproduzem-se e passam suas características aos seus descendentes. É a sobrevivência e reprodução do mais forte. Agora, como a seleção natural ocorre? Para que a seleção natural ocorra, são necessários alguns fatores: variabilidade entre os indivíduos, reprodução diferenciada e hereditariedade. A variabilidade entre os indivíduos é: os organismos de uma mesma espécie precisam ter variações em suas características. Como assim? A variabilidade determina as diferentes características dos indivíduos, ou seja, é responsável por propiciar as variações fenotípicas naquela espécie. Então, sem essas diferenças individuais, a seleção não poderia atuar. Reprodução diferenciada. Os organismos mais adaptados a uma região reproduzem-se com maior frequência que os outros. Características desvantajosas podem levar indivíduos à morte antes mesmo de sua reprodução. Hereditariedade. As características vantajosas são passadas para os descendentes, aumentando sua frequência em uma população. Essa característica, caso continue a garantir vantagem evolutiva, será passada por várias gerações até que a característica desvantajosa torne-se rara. E é isso, já que entendemos o que é a seleção natural, agora iremos entender o que é a especiação. A especiação refere-se ao surgimento de uma ou mais espécies a partir de uma população ancestral. Esse processo, que envolve mecanismos de diferenciação genética que impedem a reprodução entre duas populações, pode ocorrer por vários fatores, entre eles o isolamento geográfico e redução de fluxo gênico. Quando ocorre o isolamento geográfico, separação espacial, novas espécies podem surgir através da seleção natural. Ambientes diferentes proporcionam pressões seletivas diferentes, consequentemente, características distintas são selecionadas em cada local. Como existe uma barreira geográfica entre as populações, elas não se cruzam. Dessa forma, com o tempo, ocorrerão o isolamento reprodutivo e o surgimento de novas espécies.
Especiação pode ocorrer mesmo em locais onde não há separação espacial entre os indivíduos de população. Em populações que ocupam áreas grandes, por exemplo, pode ocorrer uma redução de fluxo gênico, com consequência de reprodução que ocorre apenas entre grupos que vivem próximos. Além disso, em virtude de área geográfica sem ampla, pode ocorrer diferentes pressões em locais distintos. A especiação pode ser dividida em 3 modos principais: a especiação alopátrica, especiação simpátrica e especiação parapátrica. Especiação alopátrica é um tipo mais frequente de especiação e ocorre em decorrência do isolamento geográfico. Com isso, ocorre uma separação espacial com fluxo gênico e, com o tempo, pode surgir divergência genética. Já a especiação simpátrica é um modo de especiação que ocorre entre população que encontramos em área geográfica, sem que haja barreira geográfica. Como exemplo, a população passa a explorar um novo nicho e, gradativamente, vão assim isolar, ocorrendo modificação genética, afetando o cruzamento entre os indivíduos. E a especiação parapátrica é um modo de especiação que não existe nenhuma barreira geográfica e a população vive em áreas contíguas. O cruzamento ocorre entre os indivíduos próximos, fazendo com que ocorra uma redução no fluxo gênico. Amiguinhos, muito obrigada por assistir a videoaula. Espero que você tenha curtido e aprendido um pouco sobre o que é a seleção natural e a especiação. Assim, me despeço de vocês. Tchau, tchau!